Nossa República desta semana conversa com o senador Mauro Carvalho, do União Brasil. Na pauta, a experiência do empresário que assumiu a responsabilidade de representar o Estado no Senado Federal. E também discussões pontuais, como a estadualização do Parque Nacional de Chapada dos Guimarães. Senador Mauro Carvalho, muito obrigado por sua participação. Seja muito bem-vindo aqui ao Nossa República. Obrigado, Mauro Camargo, por mais essa oportunidade de estar participando aqui com você no programa Nossa República. Um prazer muito grande, mais uma vez, para termos uma oportunidade de debatermos as políticas, tanto do Mato Grosso como do Brasil. Muito obrigado por mais essa oportunidade. Eu queria começar, senador, justamente falando de como tem sido essa sua experiência aí no Senado, quer dizer, representando o Mato Grosso, o Estado de Mato Grosso no Senado da República, que é o ponto mais alto aí do Congresso Nacional, quer dizer, que comanda o Congresso Nacional. Como é que o senhor tem se sentido? Porque, assim, o senhor tem uma experiência de empresário, de uma vida inteira, uma vida empresarial, foi para a Casa Civil do governo nesse período, teve uma atuação bastante elogiada e agora tem essa oportunidade de passar esse período aí no Senado. Como é que o senhor enxerga essa experiência? Como é que tem sido? Bom, Mauro, primeiro agradecer ao senador Wellington Fagundes por permitir que eu assumisse o Senado neste ano de 2023, né? Então, uma oportunidade muito grande para a minha vida na área política, podendo, inclusive, chegar no Senado Federal num momento tão importante que estamos debatendo agora a nossa reforma tributária. E, como você sabe, Mato Grosso é um dos estados que mais perde nessa reforma. Então, temos trabalhado diuturnamente junto com o relator, senador Eduardo Braga, para que mantenha o status que Mato Grosso tem hoje. Nós não queremos ganhar nada, não queremos levar vantagem em nada, mas nós queremos manter as nossas conquistas. E uma das nossas conquistas é a manutenção do FETAB, que, como você sabe, 100% do FETAB hoje é investido na área de infraestrutura, 80% em infraestrutura, 20% na habitação, acho que é 17% da habitação e 3% na área social. Então, uma oportunidade muito grande. Temos tido várias reuniões no Senado Federal, inclusive com o secretário extraordinário da Reforma Tributária, Bernardo Api. Ele esteve, inclusive, em Cuiabá, a convite do secretário Galo. E estamos debatendo vários projetos importantes também que estão no Senado, né, Mauro? A descriminalização das drogas, a liberação do aborto. São coisas que são valores que nós não abrimos mão, né? Nós somos totalmente contrários à liberação do aborto, somos contrários à liberação da maconha. Então, essa é uma pauta também extremamente importante dentro do Senado Federal. E já tivemos um ganho, eu tive a oportunidade de votar na Comissão de Constituição e Justiça, o marco temporal, né? Prevalecendo a Constituição de 1988. Então, é um debate bastante franco, aberto, e muito trabalho, viu, Mauro? Ali no Senado, você querendo, trabalha de 12 a 14 horas por dia, ininterruptamente. E é muito bom para nós, é muito bom para Mato Grosso, muito bom para o Brasil. Essa coisa do horário está no seu perfil, né? Se você gostou, no governo aqui sempre trabalhou mais do que isso, então já está no ritmo. Mas eu queria que a gente conversasse um pouquinho dessa questão da reforma tributária, senador. O senhor sente clima? O senhor tem sequer uma possibilidade? O senhor falou aí na questão do FETAB, que realmente é um recurso importantíssimo para o governo do Estado, para fazer as obras de infraestrutura que a gente tanto precisa, mas tem outras situações, quer dizer, Mato Grosso ainda fica, como tem uma população pequena e o tributo passa a ser cobrado no consumo, a gente vai ter uma dificuldade ainda de caixa, há uma expectativa de perda muito grande das receitas estaduais, né? E aí, como é que isso vai se resolver? De que maneira o senhor aí no Senado e o governo do Estado estão trabalhando
para minimizar essa perda? É justamente isso, Mauro, porque nós temos um estado com uma dimensão continental. Dentro do estado de Mato Grosso cabe 3 estados de São Paulo. E temos apenas 3.700.000 habitantes. E nós somos um estado exportador, né? Não somos um estado consumidor. E o que a gente tem trabalhado muito é justamente isso, encontrar o equilíbrio entre o consumo e a exportação, né? Entre os estados produtores e os estados consumidores. Esse realmente é o grande papel nosso de encontrar esse equilíbrio. Fora isso, Mauro, o Mato Grosso, de 97 a 2022, foi o estado brasileiro que mais cresceu o seu PIB, seu Produto Interno Bruto. Então, é esse equilíbrio também que nós não podemos perder, porque esse crescimento que nós tivemos ao longo desses últimos 20 anos, nós temos que manter essa relação de custo-benefício. Lógico, aumentando esse produto interno bruto nosso, também aumenta a nossa arrecadação. E é isso que a gente tem comentado em todo momento no Senado Federal. O Mato Grosso não pode ter perda em função do seu crescimento. Estados brasileiros que tiveram crescimento no PIB muito pequeno estão tendo grandes vantagens nessa reforma tributária. E é isso que a todo tempo nós temos debatido aqui dentro. Nós temos que manter o estado de Mato Grosso na mesma curva de crescimento que ele está tendo nesses últimos anos. Nós não podemos perder isso. Nós temos muitos investimentos para serem feitos no estado, irmão. O governador Mauro Mendes praticamente dobrou a malha viária asfaltada no estado de Mato Grosso. Mas ainda temos quase 25 mil quilômetros ainda de estradas de terra. E nós temos que ter essa infraestrutura para que os nossos produtos sejam competitivos no mercado internacional. Haja visto que o frete dos nossos produtos, o frete nos produtos que produzimos no Mato Grosso, tem um impacto muito grande. Então, nós precisamos dessa infraestrutura. Nós estamos longe dos portos, né? Então, nós temos que proporcionar para os produtores do Mato Grosso essa infraestrutura necessária para continuarmos competitivos na Europa, nos Estados Unidos, na China e assim por diante. E é isso que a gente tem batalhado muito, junto com o senador Jaime Campos, junto com a senadora Margarete Busetti, para que a gente tenha e mantenha esse equilíbrio entre os estados produtores e consumidores. Essa questão da reforma afeta de uma forma significativa o processo de agroindustrialização do Estado, senador? A gente tem a impressão que as empresas vão deixar de investir em Mato Grosso, de trazer seus empreendimentos para cá, justamente por conta dessa dificuldade. Exatamente, esse é o grande desafio nosso. Se nós queremos agregar valor nos produtos do Mato Grosso, nas nossas commodities, nós temos que partir para a industrialização. Você veja o exemplo do etanol de milho. Em menos de 5 anos, nós somos o maior produtor de etanol de milho do país. Passamos todos os estados brasileiros. E a nossa preocupação é justamente isso. Se essa reforma tributária se manter como foi feita, como é que foi aprovada na Câmara Federal, qual vai ser a vantagem dessas indústrias se instalarem no Mato Grosso? Com a distância que nós temos dos grandes centros. E aí você tem o problema da distância dos portos. A mão de obra também, a dificuldade da qualificação dessa mão de obra. Assistência técnica também estão nos grandes centros. Então, o que a gente tem procurado sempre colocar dentro do Senado Federal é que nós temos que manter a competitividade do Centro-Oeste, do Norte e do Nordeste, que são estados que estão em desenvolvimento. Senão, com certeza, nós iremos perder sempre para o Sul e Sudeste. Não se busca mais equilíbrio, né, senador? Exatamente. O próprio secretário da Fazenda do Estado de São Paulo deu uma entrevista aí, a questão de 15, 30 dias atrás, falando que no início o Estado de São Paulo perde um pouco, mas a longo prazo ganha muito. Ele está justamente com essa visão da reindustrialização do Estado de São Paulo.
Então, isso que a gente tem colocado, os estados do Centro-Oeste, Norte e Nordeste, têm que manter a sua competitividade. E o secretário Galo tem colocado nas reuniões também em Brasília um diferencial de alíquota de 5% para esses estados. É um desafio grande a gente conseguir isso, mas seria a forma de a gente manter a atratividade para que indústrias viessem a se instalar no estado de Mato Grosso. E o senhor sente que há uma certa disposição do governo federal de conversar sobre isso no projeto da reforma, de aceitar e de entender essa dificuldade que Mato Grosso, com certeza Rondônia, Amazonas, Acre, esses estados que estão distantes dos grandes centros e são poucos populosos, pouco desenvolvidos, como é que o senhor percebe, qual que é a sua percepção sobre isso? O governo Lula tem uma sensibilidade para tratar desse assunto, ou essa coisa está meio forçado a barra para que seja a reforma que já foi aprovada lá pelo Câmara dos Deputados? Olha, bom, a gente tem visto muito, uma acessibilidade muito fácil. Nós não estamos encontrando nenhum óbice assim para não atender o estado de Mato Grosso, muito pelo contrário. Tanto dentro do Senado Federal, na comissão, no grupo de trabalho que foi formado pela Comissão de Assuntos Econômicos, também pela CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, todas as vezes que solicitamos audiência, que solicitamos algum tipo de discussão, nós somos ouvidos. E por parte do Executivo, por parte do governo federal, da mesma forma. Não estamos encontrando nenhuma dificuldade com relação às conversas e colocando realmente as necessidades do estado do Mato Grosso. Muito pelo contrário, sempre que solicitamos as audiências, somos atendidos quase que imediatamente. Então, esse problema nós não estamos tendo. E o Senado Federal, Mauro, está dando uma oportunidade para todos os segmentos da sociedade. Está tendo audiências públicas de todos os segmentos, no que diz respeito à educação, à segurança, ao meio ambiente, à indústria automobilística, à indústria alimentícia, todos, o agro, todos estão sendo ouvidos. Diferente do que aconteceu na Câmara Federal, que foi uma reforma aprovada ali, a PEC 45, de uma forma muito rápida, o Senado não. O Senado está tendo a calma de ouvir todos os segmentos da sociedade. Ouvir o trabalhador brasileiro, ouvir a classe média, ouvir a pequena indústria, a média indústria. É isso que nós estamos feito toda semana dentro do Senado Federal. E as comissões, os grupos de trabalho, o próprio Executivo, estão o tempo todo abertos à discussão e a receber todos esses segmentos. Então, essa facilidade, todos estão tendo a oportunidade de falar, de se expressar, e as comissões estão escutando realmente os anseios de todos os segmentos da sociedade. Dá para dizer que o senhor está sendo otimista em relação a essa preservação dos interesses de Mato Grosso? Porque não há nada de errado em se reivindicar essas situações diante da realidade do Estado, né? Tem que se considerar que Mato Grosso é o maior exportador de grãos e fibras do país, é o maior produtor de grãos e fibras do país, e tem uma contribuição importante para a balança comercial brasileira, e merece esse tratamento. Quer dizer, não dá para você ficar numa canetada, numa reforma da forma como foi aprovada na Câmara, não dá para pensar que é preciso deixar as coisas como estão. Quer dizer, impor a Mato Grosso um retrocesso no seu desenvolvimento econômico, que é tão importante para o país, né? Bom, você já trabalhou comigo, você sabe muito bem. Eu sou um otimista, né? Eu batalho muito, eu sou insistente, eu vou para cima, eu não desisto fácil, não. Para mim, desistir tem que ser um motivo muito grave. E no Senado Federal, até hoje, eu não desisti de nada dos projetos que eu me propus a fazer dentro do Senado Federal. Então eu continuo otimista, continuo trabalhando muito, continuo conversando com as pessoas que têm o poder de decisão para que realmente o Mato Grosso mantenha o seu status que nós temos hoje no que diz respeito à arrecadação. Não só o governo de Mato Grosso, Mauro, mas também os municípios.
porque também os municípios existe uma perda grande por parte deles. E é o que a gente tem feito também. Então, nós iremos continuar trabalhando, conversando, escutando realmente os anseios do Estado do Mato Grosso e levando isso para Brasília. Eu acredito que essa reforma tributária, que deverá ser votada até o final do mês de outubro, com certeza Mato Grosso terá alguns avanços ali no texto que deverá ser aprovado ainda no mês de outubro. A gente começou falando da sua experiência e me surpreendeu um projeto seu relacionado aos aposentados. Me surpreendeu assim, porque de um lado você tem a visão de que os aposentados do serviço público precisam, estou falando isso em termos estaduais, precisam de alguma maneira continuar contribuindo para que não haja desequilíbrio na arrecadação do dinheiro que se paga aos aposentados, mas ao mesmo tempo há uma defesa sua que para o setor privado o trabalhador aposentado possa voltar a trabalhar, um estímulo para que o aposentado volte a trabalhar e ao mesmo tempo que as empresas sejam incentivadas, né, em não pagarem INSS e não pagar o FGTS. Como é que é isso, senador? Olha, Mauro, é o seguinte, é um projeto de inclusão social. Veja o exemplo de Mato Grosso. Hoje nós estamos com índice de desemprego de apenas 3%. Pelos critérios internacionais, 3% significa emprego pleno. Nós temos no Brasil hoje 22 milhões de aposentados. Desses 22 milhões, 5 milhões estão trabalhando normalmente. 17 milhões, vou repetir de novo, 17 milhões de brasileiros e brasileiras aposentados estão dentro de casa. Então imagina o problema que isso acontece a todo momento. Nessa exclusão social, a pessoa numa atividade grande, de repente, em 24 horas vai para sua casa. Aí começa a desenvolver uma série de doenças, depressões, um custo altíssimo com medicamentos, problema de convívio familiar com a mulher, com os filhos, com netos e assim por diante. E são pessoas qualificadas, preparadas, treinadas e com uma maturidade muito grande. E essas pessoas têm muito conhecimento para transferir para os mais jovens. Então, no caso de Mato Grosso, você imagina quantos aposentados poderão ser inseridos no mercado de trabalho. Na minha empresa hoje, Mauro, se você aparecer lá com o currículo de uma pessoa de 68, 70 anos e aparecer com o currículo de uma pessoa de 35 e 40, é normal em todos os departamentos de recursos humanos no Brasil ter uma rejeição, um preconceito com relação à idade. E tem muitas funções dentro da minha empresa que pode ser ocupada por essas pessoas. Então, o que diz o projeto de lei? Primeiro, que se eu gero 10 empregos e vou contratar o 11º, ou seja, eu vou gerar um novo emprego. Eu não vou tirar emprego de ninguém, de nenhum jovem, de nenhum adulto, muito pelo contrário. É na geração de novos empregos. Eu vou ampliar o meu número de funcionários. Aí eu posso realmente contratar um aposentado ou uma aposentada. O empresário não terá nenhum tipo de custos com fundo de garantia e INSS, e o aposentado também não deverá pagar INSS. Então, com esse incentivo, nós acreditamos que nós vamos inserir milhões de brasileiros e brasileiras de volta ao mercado de trabalho. E o quanto de conhecimento que essas pessoas trarão para os mais jovens. É isso que eu tenho feito a todo momento no Senado. Semana passada, inclusive, eu recebi 18 pessoas no meu gabinete, Mauro. Pessoas da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, do Ministério da Previdência, do Ministério do Trabalho, da Casa Civil, da Presidente da República, discutindo esse projeto de lei, questionando, inclusive, o impacto financeiro que isso poderia trazer na economia do país. Falei, olha, primeiro, que esse emprego não existe hoje. É para um novo emprego. E o lucro do governo, não existe lucro financeiro no governo. O lucro do governo é um lucro social.
O quanto essas pessoas vão inserir com essa renda que eles terão extra no mercado consumidor? Quanto isso irá gerar de impostos municipais, estaduais e federais? O quanto que essas pessoas irão diminuir as despesas no SUS? Porque a partir do momento que ele passa a ter uma atividade, ele passa a ter um convívio social melhor e acaba deixando de pensar as coisas erradas e acaba não desenvolvendo essas doenças pela exclusão social. Então, é um projeto que eu tenho dentro do Senado Federal, Mauro. Eu acredito na aprovação unânime desse projeto. Agora, como é que está a tramitação, senador? Como é que está a tramitação? Está na comissão de assuntos, que deverá ser votado na semana que vem. Ali vai ser por unanimidade, com certeza. Como ele é terminativo, ele vai para a Câmara Federal. Na Câmara Federal, nós já estamos conversando com o presidente Arthur Lira para dar uma prioridade para esse projeto e, em seguida, ele deverá ir para o presidente da República sancionar. O senhor acha que é possível aprovar esse projeto antes do senhor voltar para casa? Eu estou trabalhando muito para que isso aconteça, né, Mauro? Esse projeto realmente é uma bandeira, né? O senhor sai daí, se conseguir aprovar esse, o senhor já sai daí com uma enorme bandeira eleitoral, inclusive, mas eu não estou falando que é uma medida eleitoreira, é uma medida super sensata, não tenho dúvida nenhuma que aproveitar a experiência dos mais velhos, ainda mais hoje, que as pessoas têm mais saúde, as pessoas podem trabalhar mais, têm essa condição, vivem mais, então é importante isso, e é uma forma também de melhorar a qualidade das empresas, do trabalho desenvolvido nas empresas, em razão dessa experiência, da qualificação das pessoas. Parabéns, eu acho que realmente é muito, muito bacana. Obrigado. Eu queria continuar esse papo passando por um assunto que é muito polêmico, a questão do marco temporal. É polêmico porque tem opiniões divergentes sobre ele, e o senhor se posicionou, o senhor votou a favor do marco temporal, e tem uma situação de fato, quer dizer, que o Supremo considerou inconstitucional o marco temporal. Assim sendo, há uma dúvida enorme se o que foi aprovado aí no Congresso Nacional vai prevalecer sobre o julgado do Supremo Tribunal Federal. Como é que isso vai se encaminhar? Como é que o senhor vê essa questão, senador? Tem também o risco dos vetos do presidente da República, né? Sim. Que ele poderá vetar algumas coisas daquilo que foi aprovado no Senado Federal. Acho que a partir de agora, Mauro, vai ser uma grande discussão, não só com o STF, mas também com o Executivo, né? Porque ele foi aprovado por uma grande maioria e tem que ser respeitado a vontade e a soberania do Senado Federal, né? O Supremo Tribunal Federal tem que respeitar a posição do Senado. Afinal, quem legisla nesse Brasil, nesse país, é o Senado e a Câmara Federal, né? Então, tem que ser respeitada a independência e a isonomia entre os poderes. Então, esse debate agora vai ser muito forte dentro do Senado, tanto com o Executivo quanto com o STF. O que nós queremos é trazer a segurança para o campo. Nós não podemos conviver da forma que nós estamos convivendo, ainda mais um Estado produtor como o nosso, com a garantia que as pessoas têm hoje de fazerem os seus investimentos no campo, Mauro. As pessoas que vão começar a produzir, que vão começar a plantar agora, os investimentos que têm que ser feitos, né, em equipamentos, em sementes, em adubos. Então, como é que faz isso? Nós não podemos permitir essa insegurança tão importante para a segurança alimentar não só do Brasil, como do planeta. E isso nós temos que respeitar. E o Senado, com certeza, irá se posicionar sempre de uma forma positiva, respeitando a vontade da maioria dos senadores que votou esse projeto de lei do marco temporal. Eu queria saber o seguinte, tem dois assuntos importantes aí. Primeiro, que tipo de proteção o senhor propõe para as terras indígenas
que são frequentemente invadidas pelo garimpo, pelo desmatamento ilegal, por roças que são feitas para pastagem, enfim, tem uma série de situações que merecem a atenção do Senado. E a outra questão que o senhor defende, que é muito, muito interessante, que é a possibilidade das nações indígenas explorarem economicamente seus territórios, ou parte dos seus territórios, como acontece com a nação Palixi aqui no Mato Grosso. O senhor pode se posicionar sobre essas duas questões rapidamente? Bom, Mauro, qualquer ato de invasão, seja de um lado ou de outro, eu sou literalmente contra. Então, não passa pela minha cabeça. Essa ilegalidade tem que ser combatida, né? Se tem pessoas, não índios, que estão invadindo territórios indígenas para exploração mineral, de madeira, ou qualquer que seja atividade, eu sou literalmente contra. Temos que respeitar a propriedade dos índios e dos brancos. Não temos diferença, não temos que ter regras diferentes, não. Agora, as etnias que querem produzir, e você citou muito bem aqui o Parecis, tem várias outras etnias também que querem produzir. E para isso, o governo do estado, o governo federal, tem que ter políticas públicas para facilitar a produção dessas etnias que querem produzir. O que eu aprendi muito nesse tempo que eu fiquei na Casa Civil, Mauro, foi que cada etnia tem a sua regra, tem a sua cultura, tem a sua forma de pensar. O que nós temos que fazer é respeitar. Tem etnia que quer produzir, tem etnia que quer melhorar um pouco, tem etnia que quer continuar como está. Não importa, tem que ser respeitada a vontade de cada etnia. E uma coisa que eu percebi também, Mauro, nesse tempo que eu fiquei na Casa Civil, não existe um líder indígena que fala por todas as etnias, não. Cada etnia fala por si. Não adianta você achar que você conversou com um líder indígena, achar que resolveu o problema de todas as etnias do Brasil, que não vai resolver. Então não existe essa possibilidade de a gente estar apoiando qualquer tipo de invasão. Muito pelo contrário. Nós somos contra, nós respeitamos a propriedade de cada um. Seja ela de quem for, tem que ser respeitado. E tem que ser respeitada a cultura indígena conforme a sua etnia. Quem quer produzir terá que ter políticas públicas favorecendo a produção. Quem não quer produzir também terá sua política de saúde, de educação também preservada, para que a gente dê qualidade de vida a essas pessoas que estão no campo. Tão simples assim. Eu queria, senador, aproveitar esse último bloco para a gente falar sobre um pouquinho do desenvolvimento de Mato Grosso na questão da internacionalização do nosso aeroporto, aeroporto Marechal Rondon, que o senhor tem atuado fortemente aí na defesa disso, e na questão do porto de Cáceres, nessa retomada, vai ter essa hidrovia, não vai ter essa hidrovia? Como é que está isso, senador? Bom, Mauro, nós tivemos na semana passada uma reunião junto com o secretário da Fazenda, Rogério Costa, na sala do ministro de Portos e Aeroportos. E ali nós discutimos a internacionalização do aeroporto, e a gente vem já desde julho debatendo isso. Tivemos reuniões na Receita Federal, na Polícia Federal, na ANAC, na ASAC, em todos os ambientes, todos os entes federativos que são responsáveis por essa internacionalização. Temos que lembrar que de forma provisória, agora nós teremos um jogo da seleção brasileira e o aeroporto está internacionalizado para receber voos do mundo todo em função desses jogos. Mas no que nós temos trabalhado diariamente é no sentido de liberar o aeroporto para voos executivos, até que se termine a reforma do aeroporto Marechal Rondon, que deverá ficar pronto a partir de janeiro de 2024. Mas nós podemos ter voos executivos, e é isso que a gente tem pleiteado a todo momento, e a partir do término dessa reforma, aí sim a internacionalização full, completa do aeroporto, inclusive para os voos comerciais. A gente tem conversado muito com as companhias aéreas, no sentido de proporcionar voos internacionais, não só para a América do Sul, como também para a América do Norte. Mas esse é um trabalho mais de médio prazo. O que nós temos trabalhado muito
é para que a gente finalize a tão sonhada internacionalização desse aeroporto. E acredito que nós temos hoje apoio da Polícia Federal, apoio da Receita Federal, apoio da ANAC, apoio da SAC, apoio da Anvisa. Todas as pessoas envolvidas na internacionalização estão apoiando. Eu acredito que ainda, em breve, nós teremos uma decisão favorável com relação à tão sonhada internacionalização do aeroporto. Temos também a situação do Porto de Cáceres, com relação à concessão e com relação às licenças também ali. O senhor fala de Morrinhos, dessa saída lá do Porto, de Morrinhos, em Cáceres, ou outra localização? Paraguai, Paraná, sim, né? Rio Paraguai, mas existe uma discussão de onde que seria instalado o porto, né? Não, o porto já existe, né, Mauro? Em Morrinhos. O porto já existe, né? O que nós estamos é revitalizando ele, né? Ele é uma concessão hoje, então está sendo estendida essa concessão para que ela passe a ser operada normalmente, até porque o governador Mauro Mendes prometeu na sua campanha eleitoral a ZPE de Cáceres, a famosa Zona de Processamento de Exportação. Então a ZPE praticamente está pronta e nós precisamos agora consolidar o porto. Já temos várias indústrias já que colocaram documentos na Secretaria de Desenvolvimento Econômico se propondo a montar a sua indústria ali na ZPE de Cáceres. Então, a ZPE de Cáceres, Mauro, deverá trazer um outro desenvolvimento para a região oeste. E é necessário a legalização desse porto, as licenças que estão faltando para operacionalizar ele. Então, por isso que nós estamos trabalhando bastante em Brasília para a renovação dessa concessão, que, segundo o ministro, não existe nenhum óbice com relação a isso. E em poucos dias aí deverá ser renovada essa concessão. E aí sim, com a ZPE e com o porto operando, nós devemos ter um outro desenvolvimento para toda essa região oeste. O senhor acredita que não haverá nenhum óbice ambiental em relação à navegação? Porque a ideia é que, a partir do Porto de Cáceres, a gente alcance os mercados do sul, da América do Sul, né? Argentina, Uruguai, Paraguai, etc. A navegação, na sua visão, está completamente resolvida? Olha, Mauro, isso aí teve um problema muitos anos atrás, né, que cancelaram a licença ambiental, vários problemas que houveram naquela época. Essa fase aí, eu acho que já passou, né? Existem alguns ajustes finos que deverão ser feitos, mas eu acredito que nós não teremos problema nenhum com a navegação e com a implantação full, né, a implantação completa do Porto de Cáceres. E se tiver qualquer entrave, irmão, nós vamos estar trabalhando com as autoridades, demonstrando realmente a necessidade. Nós temos que avaliar que a navegação fluvial, ela é muito sustentável se a gente for comparar com rodovia e com hidrovia, e com ferrovia e rodovia. Então não tem porquê a gente criar problemas para um transporte tão necessário e é um dos transportes mais sustentáveis que existe no mundo. Senador, eu lhe fiz esse questionamento porque o Ministério Público já, federal, no passado, acabou por tomar uma decisão que de alguma maneira impediu o avanço da navegação, da hidrovia Paraguai-Paraná, que é um sonho antigo, né? Inclusive para integração. E eu queria saber o seguinte, quer dizer, o senhor acha que juridicamente essa questão também já está resolvida? E se tiver qualquer tipo de problema, o governador Mauro Mendes, eu como senador, os outros senadores, deputados federais, todos estarão envolvidos para solucionar definitivamente e colocar em operação esse Porto de Cáceres. E daí você pode ter certeza absoluta que nós não iremos medir esforços para destravar qualquer problema que possa existir com relação ao Porto de Cáceres.
Encerrando a nossa entrevista, eu queria saber o seguinte: o senhor está encerrando aí a sua passagem pelo Senado, daqui mais um dia, acho que é novembro que termina, né, o período que o senhor vai ficar aí. O senhor deve voltar para a Casa Civil, por óbvio, e politicamente, eleitoralmente, qual é a pretensão? Porque agora o senhor já teve essa vivência aí no Senado, né? E nós temos eleições em 26 de novo, né? Com 2 vagas para o Senado. O senhor acha possível disputar? Tem essa vontade? Como é que o senhor está vendo essa perspectiva aí de 2026? Eu não tenho pretensão nenhuma de disputar nenhum cargo eleitoral. Como também não tinha pretensão nenhuma de me tornar secretário de Estado e muito menos primeiro suplente de senador. Tudo isso foi uma conjuntura dentro de um grupo político, eu faço parte do União Brasil, e tudo isso aconteceu de uma forma natural. Se você perguntar para mim se eu tenho intenção de disputar cargos eleitorais, eu não tenho nenhuma intenção. Acho que eu tenho contribuído muito para o meu estado de Mato Grosso, tenho retribuído tudo que esse estado me proporcionou ao longo dos anos, então eu tenho cumprido meu papel na política, mas não tenho interesse de disputar nenhum cargo eletivo na minha vida. Vou cumprir minha missão e retorno para casa, para minha família e para as minhas empresas, com certeza. Mas também não foge da luta se for chamado para disputar uma das vagas do Senado. Nunca fugi de nenhuma luta. E cada luta, cada dia com a sua agonia. Então, no momento correto eu irei avaliar, mas não irei trabalhar para que isso aconteça, não irei estar envolvido para que eu seja candidato a alguma coisa. Eu estarei quieto, trabalhando, cumprindo minha missão como cidadão mato-grossense, sem intenção de disputar nenhum cargo eleitoral. Mas não fujo da luta, como você mesmo colocou aqui. Mas minha pretensão não é disputar nenhum cargo eleitoral no estado do Mato Grosso. Muito bem, senador. Obrigado pela entrevista. Acho que foi um papo importante. É bom conversar sobre Mato Grosso, sempre é muito bom conversar sobre Mato Grosso. A questão da senatória, claro, é uma eleição difícil, porque nós temos o próprio governador, temos Jaime Campos, nós temos uma União Brasil, tem candidatos demais. E vai acabar sobrando aí, para se definir daqui a pouco, o candidato a governador do estado da sucessão de Mauro Mendes, né? Mas essa aí é um papo para uma próxima entrevista, viu? Um grande abraço, muito obrigado. Obrigado a você por mais essa oportunidade de estar participando aqui no seu programa Nossa República. Fico muito feliz, estou sempre à disposição e que Deus nos abençoe. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Nossa República vai ficando por aqui e até a próxima semana. Não esqueça, sexta-feira, 16h50, sempre um programa novo e você acompanha a Nossa República pelo nosso canal no YouTube e pelo site www.nossarepublica.com.br. Um grande abraço a todos.